Qual é a inter-relação entre a para-humanidade e a humanidade no sentido evolutivo? O senhor poderia comentar sobre isso? Existe algum tipo de determinismo evolucionário da para-humanidade sobre a humanidade? Sem dúvida. Essas interinfluências atuam em termos de força orientadora e determinante? As capacidades auditivas e para-auditivas estão organizadas e ou determinadas nessa relação? Sim. Aí é um problema do Piccoli ali, ó, para falar sobre o processo da para-humanidade. Está entendendo? Eu acho que nós vivemos sob a influência das para-humanidades. Por quê? Tem planetas iguais à Terra, inferiores à Terra e superiores à Terra em matéria de evolução. Então, o povo que mora aí é que é os mais avançados. Dizem que um planeta ele é mais evoluído que o outro quando os habitantes dominam todas as energias que existem nesse planeta. De modo que isso tudo também tem influência. E acho que os planetas, cedo ou tarde, têm que ter contato um com o outro. Eu penso que nesse mundel que tem aí, que é o cosmos, deve ter muita união interplanetária do povo que se entende que seja evoluído. Isso tudo é para a humanidade. E é bom agora, também, você que é o especialista... É bom trazer também aqui à luz da análise que para a realidade da Terra, ela já constitui essa holodiversidade consciencial. Então, o homem já foi à Lua. Isso. É também para anular esse mito que a questão da extraterrestrologia é fora da Terra. Pois é, o homem já saiu de casa, já está vendo os vizinhos, está começando a ter contato com o vizinho. Vamos ver o que vai dar. Agora, os vizinhos é que tem medo de chegar aqui, porque escuta muita bomba, muita bobagem, né? Precisa de melhorar o ambiente para eles chegarem. Agora, qualquer coisa é só entrar em contato com a Extracons, que é uma pré-IC, e portanto, www.extracons.org ou contato@extracons.org. Qualquer informação, nós podemos entrar em contato e dar esse esclarecimento. Obrigado. A argumentação, taxologia. Alimentação, psicomotricidade, neuroprofilaxia. É claro que existem N outros itens nessa parte de cuidados, de certa forma, ao soma e também ao energossoma, etc. Quando o senhor traz para a reflexão que na longevologia, esses três itens, eles são os prioritários que o senhor vê na questão da longevidade? Eu acho que isso aqui, ó, se todo mundo olhasse isso aqui, não teria tanta gente com bulimia, tanta gente doente, uma série de coisas. Isso aqui precisava de olhar mais. Agora, não adianta fazer muita listagem do jeito que nós temos mesmo. Eu mesmo já fiz verbete na enciclopédia com listagem enorme, inclusive até dos golpes que o povo dá na gente. Mas o processo é fazer a síntese para o povo pensar. Alimentação, preferir frutas, alimentos ricos em ômega 3, antioxidantes e suplemento vitamínico. Eu tenho feito uso dessa dieta. Eu tenho disposição as minhas coisas até agora. Psicomotricidade, empregar atividade física especial aeróbica e o banho atlético, utilizando a esteira ergométrica e outros recursos tecnológicos. É o que eu faço. Neuroprofilaxia, desenvolver a prevenção contra o envelhecimento com leituras, estudo e pesquisa ao modo de hábitos intelectuais contínuos. Minha vida toda, eu com 80 anos, eu não paro hora nenhuma. Tem dia que, às vezes, tem 6 compromissos aqui no CAEC. Aqui o senhor não chegou a... Entende? Eu estou dando a minha receita que eu tenho mostrado, que isso tem dado resultado para mim. Vale a pena. Agora, longevologia. O povo já está vivendo, já tem uma pessoa que viveu 122 anos, com lucidez. 122. Como é que fica? Isso aí é uma coisa muito séria. Eu tenho até escrito umas coisas nesse sentido. Por exemplo, uma delas que eu escrevi, mais ou menos isso aqui, ó. A pessoa que vive um século produtivo vale por 2 que viveram meio século cada qual. Como é que é? A minha vida com 80 anos, se eu preciso de ver se ela vai ser produtiva, depois eu vou ver isso lá, extrafisicamente. Ela vale por 2 vidas de 40 anos. Antigamente, todo mundo vivia 35, 40 anos e morria.
Hoje nós já estamos vivendo 80, 100, 120. Isso é impressionante. Então é necessário lembrar isso aqui. Agora, ó, das coisas mais sérias que tem, eu falo aqui no fim. Ó. Nesse sentido, importa observar, por exemplo, a evitação das exposições pessoais ao sol, atualmente tão cancerígenas quanto as lâmpadas fluorescentes e os toners das impressoras. Os toners. Isso faz mal. Eu, por exemplo, com toner, eu não tenho nada perto de mim, porque o negócio começou a me dar tosse. Eu passei 2 crises de tosse durante quase 3 semanas cada uma. Aí eu nunca mais imprimi nada. Entende? Na minha idade, isso é sério. Uma outra coisa, já tem gente na medicina, eles estão até escrevendo sobre isso, que estão admitindo que o processo da alergia, que é um combate ao processo de vírus, antes de mais nada. Agora, veja, estão chamando atenção para o processo alérgico, porque antes se falava muito na alergia como sendo uma deficiência da pessoa só. E não é. A alergia, às vezes, é uma reação de imunidade. Agora, ó, já tem gente que está falando isso. Quando eu estudei medicina, há mais de meio século, eu falei sobre isso. Isso, muitas coisas que a gente tem, que eu senti em mim, meus processos de alergia, isso é imunidade. É igualzinho, por exemplo, a febre. A febre nada mais é do que uma reação de imunidade, em muitos casos. A gente tem que entender esse processo da reação do corpo. Entende? Por exemplo, uma pessoa, ela arranja um resfriado. Ela está um pouco aquilo que o povo chamava antigamente de constipado. Constipado, não estou falando de intestino, estou falando de nariz. Então, o que quer que se faça? A pessoa está resfriada, ela está ali. Então, uma das técnicas que tem é você secar bem as narinas, etc., com lenço de papel, alguma coisa, e secar. Mas veja, às vezes isso, você está acabando com a imunidade. Porque o importante é que as coanas aqui dentro do nariz estejam molhadas e não secas. Então, veja bem, isso tudo faz 50 anos que eu falava, agora eu já li que tem gente que está falando sobre a imunidade através da alergia. Eu acho isso o máximo. O povo está começando a pesquisar, vai valer. Porque o que parece na longevidade é a questão do detalhismo quanto aos cuidados no dia a dia. Né? Detalhismo é o seguinte, não é só isso não, é auto-organização. Se a pessoa tem auto-organização, ela vive mais. Se ela tem, por exemplo, riscomania, ela é desorganizada, ela fica ansiosa, ela morre logo. Por isso que a gente chama de riscomania. Ela tem mania de se arriscar, ela vai morrer logo. Isso é uma regra. Agora, por exemplo, esporte, muita coisa disso. Vocês, por exemplo, vocês já notaram, todo mundo bate palma para as questões da Olimpíada, e fazer muito exercício, praticar muito esporte. Mas a turma não fala muito do povo que morre quando está praticando esporte. Vocês já notaram esses últimos anos quantos jogadores de futebol que morreram em campo? O povo não dá valor para isso. Por que aquilo? Falta o detalhe do método. É aquilo que a turma está falando aí. Que o processo, por exemplo, a pessoa fica lá, a hora que acaba o jogo, ela coloca o negócio e fica aí, só com um egoísta no ouvido e tal. Está na vida dele, ele está fora da realidade. Agora veja, olha os jogadores de futebol, como uma boa parte deles, tudo se estrambelha logo, entende? Acaba com o processo da saúde, por falta de quê? Organização. Começa a engordar demais, a beber, fazer farra, e não sei o quê, acha que é o dono do mundo. Você está entendendo? Então, o que eu acho muito sério hoje é que o povo está começando a ver essa realidade. Professor, isso é bom. Queria completar isso que eu estou falando. Um tempo atrás eu fui embarcar aqui no aeroporto e tinha aquele jogador de basquete, Oscar. Lembra do Oscar, o tal do Monsanto e tal? Ele já tem os seus 50, 40 e poucos anos. Aí eu fui conversar com ele na hora do café, né? Perguntando para ele se ele tinha saudade do tempo dele. Ele falou para mim assim, saudade como? Eu só tenho dores no corpo hoje. Meu joelho está estourado, não consigo andar. Pois é, o joelho é o que atrapalha mais o esportista. Do jeito que ele falou, ele tinha mais mágoa da época que ele jogava, porque ele está pagando o preço hoje, do que daquela época. Não, porque o jovem, aqui ó, o jovem é levado no bico
porque ele não tem experiência, os mais velhos falam alguma coisa, ele mostra algum talento psicomotriz, então ele vai vir um grande arte de futebol e eles começam a exaltar o cara. Entusiasmo é sempre loucura. Dizem que entusiasmo é o parente mais próximo da loucura. Eu também acho que é. É a droga, né? Agora, outra coisa, pior do que o esporte é a guerra. O jovem está cheio de vida, você tem que defender a pátria, onde você nasceu, milhões de coisas, o cara vai lá e morre logo. Isso é a maior besteira que tem. Por quê? São os velhos de cabelo branco que ficam induzindo os jovens a morrer. Guerra é isso. O esporte é a mesma coisa. Agora, o esporte excessivo. A gente praticar exercício é uma coisa. Agora, esporte excessivo é outra coisa. Por exemplo, boxe. Isso é burrice. É, total. Outra coisa, a burrice hoje está de uma tal maneira que as moças bonitas, todas cheias de vida, estão lá. São boxers. Como é que é possível? Com peitaria e tudo. É. Como é que uma mulher vai ter boxe com peito, gente? É uma mulher despeitada dos machos. Ela deve ter sido macho na outra vida, veio despeitada dessa, porque ela está querendo acabar com os peitos. Entendeu? Dos homens. Veja que loucura que é. Não, agora, isso é em pleno século XXI, com tanta coisa avançada, tecnologia, internet, televisão, aeronáutica, você está entendendo? Tanto conhecimento que nós já temos do corpo hoje que não havia antes. Não, o povo está vivendo 122 anos. No entanto, tem gente bitolada, cega, surda e muda que não quer saber de nada, de mudar nada. Não quer fazer reciclagem de nada. Deixa eu ver, se ele não falasse isso para mim, eu teria uma imagem dele como um cara mais feliz do mundo. Não, e o pior da história ainda não é isso. Dizer, o pior da história é que a vida moderna no século XXI, ela está mais perigosa. A vida humana nunca foi tão perigosa. Uma cidade igual São Paulo, por exemplo, você sai na rua, é um perigo, à noite, por exemplo. É só olhar os programas de televisão, todo dia. Assaltos, tudo quanto é jeito. Hoje tem câmera por todo lado, mostrando assaltantes. Restaurantes. E não adianta nada, as câmeras não estão adiantando nada. O processo está aí. Os assaltos aumentaram cada vez mais. São Paulo, por exemplo, o próprio gente do governo, ontem eu vi na televisão, tem gente do governo de São Paulo falando que a cidade não está segura. É tanto que eu cheguei e falei para o meu povo, ó, evita aí a São Paulo. O negócio está bravo lá. Tá fácil. Essa temporada agora, gente do governo falando que não está seguro. Se as autoridades falam uma coisa dessa, você vai sair na rua? Como é que fica? É porque o restaurante, que é um lugar que a pessoa vai para jantar, está sendo assaltado os restaurantes. Pois é. Um lugar que é uma coisa que não agora, o pior são as lâmpadas. Aí, essas todas que tem. Olha só, eu peguei aqui um câncer, ainda bem que eu estou de olho, né? Muito embora não tenha olho aqui em cima, mas fiquei de olho aí para ver o negócio e vi que era câncer, a gente tirou logo o negócio, não deu metástase. Porque mesmo esse câncer aqui, espino celular, ele dá 5% de metástase. O meu não deu. Está entendendo? Porque eu acudi na hora. Mas agora, veja, é um perigo a lâmpada. Agora vamos ver, porque parece que a LED não faz mal nenhum, e eles estão procurando fazer pela LED, porque se pegar essas que não são incandescentes, essas outras, isso aí é mais barato, ela dura mais, mas mata mais depressa. Então, com relação a essas questões, assim, que a gente não liga muito para o contexto externo, foi falado aqui do acúfeno, né? Então, assim, ó, eliminada a possibilidade de ser algum problema físico, a gente tem que observar também o entorno, porque já Pois é, a vida está muito difícil. Por exemplo, gente, tudo está eletromagnetismo não Se é não brincadeira. tiver cuidado, está então, tudo poluído em torno da gente. É fator externo Pois que gera acúfeno também, a sensação de barulho, entendeu? E a pessoa que já tem alguma sensibilidade de acúfeno, ela piora a sensação Eles não querem renovar de a terra. Wireless, essas o que eu coisas acho mais sério não é que está aumentando o calor, ou que as águas estão invadindo, o mar está subindo. Eu acho isso tudo secundário ainda. O que eu vejo é a poluição, propriamente dita. Hoje tem muito mais bicho do que tinha na minha infância, por exemplo. Há 70 anos tinha menos bicho do que havia naquela ocasião.
Hoje não, por todo lado é bicho demais. Houve aumento de tudo. Eu estou falando bicho, a começar dos germes, dos micro-organismos, micróbios, bactérias, que são patológicas brava. Por exemplo, você já sabe que esse resfriado, essa gripe suína, está matando gente de novo, do mesmo jeito, que a turma do Tamiflu. Eu, naquela ocasião, guardei o Tamiflu. Eu tenho aí, preciso saber se ainda está valendo. Pois é. Mas é preciso saber se a validade está valendo, lá, como é que é. Está entendendo? Porque está de volta. Pode esperar. Hein? Você está tomando, é? Olha lá, está vendo? O povo já está falando agora, já abriram o jogo, porque da outra vez eu já tinha falado. Tome, não brinque. Eles agora estão oficialmente dizendo, mesmo quando tiver mais ou menos, é bom tomar o Tamiflu. Pois é. Está certo. Eu nem conhecia. Então, a vida moderna, um negócio sério, minha gente, é germes. Olha bem, germes, micro-organismo, bicho, protozoário, bactéria, micróbio, tudo que é pequenininho. Abre o olho, lave as mãos bastante, coloca a sua escova de dente pelo menos a 2 metros do banheiro, do vaso. A hora que você botar a descarga no vaso, tampe o vaso. Tem um monte de coisa que precisa de estar de olho. Agora, ó, lave as mãos. Quantas mãos ou quantas lavações de mãos você lava por dia? Isso é muito importante. Eu me acostumei a lavar a mão. Eu lavo mão demais. Devido ao meu processo de medicina, onde eu aprendi isso foi no meu consultório lá, que era a clínica gratuita. Atendendo aquele monte de gente, não tinha jeito. Eu falava, não, eu pelo menos tenho que ter as mãos limpas, porque avental, jaleco, isso não tinha jeito. Nomiologia, página 3. Abordar, por favor, a evitação dos mal-entendidos por meio do polinômio. Saber perguntar, saber ouvir, saber interpretar, saber tirar bom proveito das interações. Qual que é a linha disso aqui? Polinômio, página 3. Aqui. Então, assim, ó, a evitação dos mal-entendidos por meio do polinômio. Saber perguntar, saber ouvir, saber interpretar, saber tirar proveito das interações. Às vezes as pessoas acham que não ouviram direito porque a pessoa que estava explicando não falou correto. Mas eu não ouvi bem porque ele não foi claro no que ele falou. Sempre a culpa do outro, né? Melhor jogar para o outro a responsabilidade. Ou então, a pessoa não pergunta, né? Ela não entendeu, mas ela também não pergunta. Porque tu tinha me perguntado naquela hora, a pessoa tem a língua de chaca travada, né? Ela achou que o outro não falou claro e ela também não perguntou. Então, tem 2 questões aqui. Então, a pessoa tem que saber perguntar, não é? Saber ouvir, saber interpretar aquilo que ela ouve, né? Para poder tirar um bom proveito. Sem isso, é impossível uma boa interação.